A empresa pode demitir um funcionário por justa causa porque ele desobedeceu uma ordem? Na maioria das vezes, sim. Mas existem situações em que o trabalhador tem o direito de dizer não, e mesmo assim não pode ser demitido por justa causa. Conhecer essas situações evita muitos processos trabalhistas. Olá pessoal, aqui é Fabiano Chiella, professor e advogado da Tramontini Chiella Advogados Associados, e esse é mais um vídeo do nosso canal, onde trazemos conteúdos educativos sobre direito do trabalho, direito empresarial e áreas afins. A justa causa é a punição mais grave prevista na CLT. Ela faz o trabalhador perder diversos direitos rescisórios e justamente por isso só pode ser aplicada quando houver uma falta grave prevista em lei e devidamente comprovada. Mas existem situações em que muitos empregadores acreditam que podem aplicar a justa causa e acabam cometendo um erro que pode ser revertido pela justiça. Hoje vamos conhecer 5 exemplos importantes. Primeira situação: recusar cumprir uma ordem legal. Imagine que o empregador determina que o funcionário altere documentos, falsifique informações, esconda defeitos de um produto ou pratique qualquer ato ilícito. O empregado não apenas pode aceitar, como deve recusar esse tipo de ordem. Ninguém é obrigado a praticar um ato ilegal para manter o emprego. Punir o trabalhador por essa recusa pode gerar consequências jurídicas para a empresa. Segunda situação é ser testemunha contra a empresa. Outro erro muito comum: imagine que um empregado seja chamado para depor como testemunha em um processo trabalhista envolvendo a empresa. Alguns empregadores entendem isso como uma traição, mas prestar depoimento à justiça é um dever legal. O trabalhador não pode sofrer punições ou ser dispensado por justa causa apenas por cumprir esse dever. Terceira situação: aguardar perícia do INSS. Essa situação acontece com frequência. O trabalhador apresenta atestados, o benefício do INSS ainda está sendo analisado e a empresa entende que houve abandono do emprego. Mas os tribunais têm decidido que não há abandono quando fica demonstrado que o empregado está em tratamento médico e aguardando a realização da perícia previdenciária. Ou seja, cada situação precisa ser cuidadosamente analisada antes da aplicação da penalidade máxima. A quarta situação é recusar vender parte das férias. A CLT permite que o trabalhador venda até 1/3 das férias. Mas atenção, isso é uma faculdade do empregado, não uma obrigação. Se ele decidir usufruir integralmente do período de descanso, a empresa não pode aplicar qualquer punição por essa escolha. E a quinta situação é denunciar irregularidades da empresa. Imagine que o trabalhador comunica às autoridades ou aos órgãos competentes uma situação grave envolvendo risco à segurança, assédio, fraudes e irregularidades trabalhistas. Dependendo da circunstância, utilizar essa denúncia como motivo para uma justa causa pode ser considerado um ato abusivo ou até discriminatório. Cada caso exige análise individual, mas a empresa deve agir com extrema cautela. Muitos empregadores acreditam que basta existir um conflito para aplicar a justa causa, mas não é assim. A justiça, especificamente a Justiça do Trabalho, exige uma falta grave, provas robustas, a proporcionalidade, a imediatidade e o respeito ao devido procedimento. Quando esses requisitos não são observados, a justa causa pode ser anulada, obrigando a empresa a pagar todas as verbas de uma demissão sem justa causa. Mas e quando a justa causa é válida, então? Isso também é importante destacar. Existem diversas hipóteses previstas no artigo 482 da CLT que autorizam a justa causa. Por exemplo, ato de improbidade, embriaguez no serviço, insubordinação, abandono do emprego, agressões, violação do segredo da empresa, entre outras medidas, outros procedimentos previstos na legislação. O que estamos mostrando hoje são exemplos em que muitos empregadores acreditam existir justa causa, mas a legislação e a jurisprudência costumam apontar em outra direção. A justa causa não pode ser aplicada por impulso. Ela exige fundamento legal, provas consistentes e respeito aos direitos do trabalhador. Por isso, tanto empresas quanto empregados devem conhecer os limites da legislação antes de tomar qualquer decisão.
Então, se você possui dúvidas sobre a aplicação da justa causa aos seus funcionários ou deseja prevenir riscos trabalhistas na sua empresa, entre em contato com um dos nossos profissionais para uma orientação jurídica segura e adequada. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar seu like, acompanhar nossos próximos conteúdos e compartilhar. Lembrando sempre que esse conteúdo possui um caráter meramente informativo e educacional, e cada situação deve ser analisada individualmente por um profissional habilitado.